César Leal, Walter. Neste programa vamos ter um bate-papo com JP Martins. Olá, esse é o Quadriláteros, hoje um tanto quanto, vamos dizer, diferente, um formato diferente, uma situação diferente, tudo diferente aqui nessa situação que tem. Mas hoje a gente vai falar um pouco com o JP, né? De repente aquele pessoal que curte quadrinhos nos anos 80, nos anos 70, e nos anos 90, nos anos 2000, e nos anos... O JP sempre foi uma figura muito presente, tradutor, foi uma das peças-chave da Editora Abril, cronologia da Editora Abril. Alguns até questionam a sua tesoura excessiva em algumas histórias nos formatinhos da Abril durante uma época, mas uma figura excepcional, um profissional que eu acho que é a cara do quadrinho brasileiro, quadrinho no Brasil. Vamos ter a oportunidade de conversar com ele aqui agora e vamos falar um pouco sobre o que é super-herói, o conceito dele, dessa figura do super-herói, e um pouco sobre o mercado e o que a gente pode esperar. Vamos lá, então, vamos estrear aqui o Quadriláteros incomodando JP. Então vamos lá, obrigado novamente pela presença, pela paciência. Vamos iniciar então de novo a tentativa de gravação. Desculpe. Cheguei atrasado. JP, a gente estava conversando no grupo sobre aquela coisa do primeiro super-herói, né? Existia uma discussão entre o Fantasma ou o Superman, né? O Fantasma teria sido criado um pouco antes do Superman, 38, o Fantasma lá em 36, e ficou aquela dúvida, efetivamente, qual seria, o que seria o super-herói, ou o primeiro super-herói desse conceito. Nessa primeira conversa eu estava sendo, como sempre, chato, né? Provocador. Eu estava querendo irritar o Flávio Soares. E aí, então, eu me apeguei numa questão de convenção. Eu disse que o Fantasma não era super-herói porque ele tinha sido criado antes do primeiro super-herói, que era o Super-Homem. Mas, na verdade, o Fantasma, ele por uma série de razões, ele faz parte do gênero super-heróis. Ele respeita o gênero super-herói. Apesar dele não ter superpoderes, que é um dos atributos mais comuns nos super-heróis, mas não é uma condição necessária para que uma história seja considerada de super-herói. Os limites e os padrões do gênero são outros. A gente não pode se deixar iludir pelo fato de a maior parte dos super-heróis tem superpoderes, então isso define o gênero. Não é o que define o gênero. Então essa foi a questão. Você tinha mencionado a respeito do Mandrake. O Mandrake, ele tem superpoderes, ele pode ser considerado um super-herói, mas ele importa muito pouco, porque as repercussões das ações dele são menores do ponto de vista geopolítico. E, para mim, a questão geopolítica é muito importante na definição do que é o gênero super-heróis, né? Mas, assim, porque se a gente não toma cuidado com essa coisa do conceito, se ele fica muito abrangente, a gente para lá no Popeye, né? Exato. Tudo vira super-herói. Ele não tem uma identidade secreta, mas tem um uniforme característico, um poder fora da realidade dos seres humanos normais, faz o bem. Então ele teria alguns elementos de que poderiam colocar ele, o Popeye, o Hugo Hércules, anterior a ele, que é um personagem que apenas ajudava. Existe até uma polêmica sobre um primeiro super-herói brasileiro, o Príncipe Oscar, que tem que sair do Antigo, teria todas essas características, menos a identidade secreta. Mas a identidade secreta também é algo que não é necessário para você ter uma história de super-heróis. A maior parte dos super-heróis atuais, eles não têm identidade secreta. O próprio Thor, quando começou, tinha uma identidade secreta. Por volta dos anos 80, ninguém mais falou de Donald Blake. E o Thor não tem mais identidade secreta e ele é um super-herói. As histórias dele respeitam os limites do gênero. O que é importante definir não é o que é um super-herói, o que é a história de super-herói. Porque a partir do que é a história de super-herói, eu vou dizer esse sujeito é ou não é um super-herói. Então, por exemplo, um Hobbit, um Frodo, um Suleiman, é super-vilão, é super-herói? Não importa, eu preciso definir se essa história faz parte do gênero super-herói. Então, essa que é a minha questão. Os gêneros, eles são muito bem definidos, ou pelo menos eles tentam ser bem definidos. Quando a gente escapa do gênero, a gente pode até fazer uma boa história, uma história interessante, até uma história sensacional, por exemplo, o Watchmen, mas não é mais super-herói, não é super-herói. Eu já estou colocando a minha questão, né? Eu não considero o Watchmen uma história de super-heróis. Esse aí eu queria falar. Mas, assim, então,
Tá todo mundo fantasiado, tem superpoder, tem tudo. Só porque ele traz para uma realidade, digamos, mais próxima à nossa, seria muito, o que você considera... Muito pelo contrário. Você disse que se aproxima de uma sociedade, de uma realidade. Não, eu digo assim, nossa. Só um parênteses. No sentido, é o contrário, é justamente por não se aproximar da nossa sociedade, é que não é uma história de super-herói. É meio paradoxal. Sim. O que acontece é o seguinte... Só um parênteses do Watchmen, porque assim, o que me impressionou no Watchmen e que estourou para mim assim na minha cabeça é justamente assim, os super-heróis, eles são praticamente santos, né? Porque um super-homem, ele pode dominar o planeta Terra inteiro e ser o dono do planeta se ele quiser, mas não, ele quer o bem, ele quer... Então, os heróis, todos eles têm uma super capacidade de fazer o que eles quiserem, bem entenderem, mas eles não, eles se restringem e só fazem o bem. O que para mim foi impressionante... Mas não é só o bem que... O que para mim foi impressionante do Watchmen é que os heróis, todos eles têm defeitos terríveis. Isso é que eu digo assim, que aproximou mais da realidade, porque super-homem para mim é uma ficção absurda. Jamais, mesmo que existisse alguém com superpoder, teria o comportamento do super-homem. E o Watchmen, ele traz mais para a realidade nesse sentido. O cara tá salvando, tá fazendo isso, mas ele tem um problema ali que se der um mole, ele vai fazer coisa errada e não tá nem aí. Porque é da personalidade dele, entendeu? Só esse parênteses. Sim. Mas o fato do super-herói ter bons sentimentos também não define o gênero, porque há uma infinidade de outros personagens que não têm bons sentimentos, são super-vilões, em número muito maior. Então, nós temos gente sem bons sentimentos, e nós temos super-heróis com péssimos sentimentos também. O Wolverine e outros super-heróis dos anos 90, eles são pessoas de uma índole muito ruim, e são histórias de super-herói. Então também isso não é o suficiente para determinar os limites desse gênero, o cercadinho onde vão estar as histórias de super-heróis. O que, para mim, pesa muito, que define uma história de super-heróis, é que, apesar de todos os superpoderes dos super-heróis ou dos supervilões, e apesar de toda a superciência dos super-heróis e dos supervilões, a realidade do mundo não muda, pura e simplesmente. Você tem o super-homem, se a gente imaginar, ele está há quanto tempo atuando? Ele é mais ou menos de 10 a 15 anos o super-homem está em ação, não é isso? Então hoje é 2020, o super-homem está em ação. Não, nem precisa reiniciar, mas é sempre assim. Você vai acompanhando, é mais ou menos. A gente imagina que o super-homem tem entre 30 e 40 anos. Quando eu era moleque, era 29 anos. Chegaram a dizer em algumas histórias que a idade do super-homem era 29 anos e o Superboy tinha 14. Então a gente imagina que o super-homem surgiu 10 anos atrás, mais ou menos. Se revelou. Ele começou a atuar. Se revelou, mas começou a trabalhar e atuar mais ou menos 10 anos atrás. E se você pegar todas as versões do super-homem, é mais ou menos isso, do filme, as várias retrocronologias que foram feitas, os retcons e assim por diante, é sempre mais ou menos isso. Você tem o super-homem atuando há 15 anos. E você não tem só o super-homem, você tem o Lanterna Verde atuando 10 a 15 anos. Tá? Todo mundo sincronizou ali, né? Para mim interessa isso. Os caras com superpoder no mundo há 10 ou 15 anos. Há cerca de 10 ou 15 anos, o Reed Richards desenvolveu um motor de propulsão estelar que permite viagens à velocidade da luz. Há mais ou menos 10 ou 15 anos. Quem foram os presidentes dos Estados Unidos nos últimos 10 a 15 anos? Não preciso responder. Agora, eu vou te perguntar, quem foram os presidentes dos Estados Unidos nos últimos 10 a 15 anos? Nas histórias de super-heróis, foram os mesmos. Tá? Quais são os problemas políticos atuais das histórias de super-heróis? São exatamente os mesmos problemas políticos da nossa realidade. Então, o que acontece? Não mudou nada. A despeito de você ter enormidades de poder, e não é pouca coisa, você não tem mudança nenhuma. Você não tem mudança nenhuma. O mesmo. O mundo continua o mesmo. Eles não resolvem o problema maior. Não, eles não interferem. Eles resolvem um monte de problemas, mas eles não interferem no status quo. Então, se você perguntar para o super-homem quem é o presidente atual, ele vai te dizer, é o Donald Trump. Quem era o presidente 4 anos atrás? Era o Obama. O que estava acontecendo em 1990? Estava acontecendo a Guerra do Golfo, a primeira. E o que aconteceu há coisa de 10 anos? A Guerra do Golfo, a segunda. As Torres Gêmeas caíram? Caíram. Nas histórias de super-heróis, na verdade. Agora, na história Ex Machina, do Brian K. Vaughan, não.
Vocês lembram dessa história? Sim, sim. Era um super-herói, porque eu não considero aquela história só de super-herói. Era um super-herói que tinha o poder de controlar máquinas. E o que aconteceu na Nova York, onde ele estava presente? Só uma das torres caiu. Por quê? Porque ele impediu o segundo avião de se chocar com a torre. A outra torre. Isso ao ser virar prefeito, inclusive. Né? Veja só, um cara com um poderzinho mequetrefe de controlar, que você vai falar em termos de status de poder, é um poderzinho mequetrefe, né? Se você está diante do Dr. Manhattan, você está diante do Super-Homem, Lanterna Verde, porra, Lanterna Verde, né? Brincadeira. Esse cara com poderzinho mequetrefe, ele mudou o rumo da história, naquela realidade. Então, para mim, ele já não faz parte do mundo super-herói. Porque ele rompeu o principal, e eu acho que o único cânone das histórias de super-heróis. A realidade não muda a despeito dos superpoderes e da superciência. Bem, já temos alguma idade. Eu tenho 60 anos, vocês devem estar beirando 45, 50, por aí. Vocês viram o que aconteceu nos últimos 50 anos. Eu vi. Surgiu videogame, surgiu internet, uma porrada de coisa. O mundo mudou. Puseram a televisão no planeta a partir de 1937, 1940. Ela começou a ser comercializada por volta de 47, 48. Mudou completamente a nossa existência. O mundo era um antes da televisão e se tornou outro. A maneira de fazer política é completamente diferente do que se fazia antes nos anos 40, ou antes disso. Uma coisinha simples, como televisão, que é bem diferente de um motor de propulsão estelar, já mudou completamente. Aí, então você falar assim, superpoderes é uma coisa que é importante para o gênero super-herói? Não, não é. Quer dizer, o superpoder é importante para uma realidade. Eu vou te mostrar uma ideia de como o superpoder é importante. Capacidade de comunicação entre continentes. Imaginam 3 personagens conversam em localidades diferentes, entendeu? Exatamente. Um em cada canto do planeta. Isso, a coisa de 70, 80 anos atrás, era superpoder. Só que isso mudou completamente a realidade. Essa possibilidade que nós 3 estamos tendo de conversar simultaneamente em locais geograficamente distantes, mudou completamente a realidade. Por exemplo, eu estava agora há pouco atendendo o paciente estava na casa dele, eu estava na minha. Percebe que isso modificou completamente a realidade. Ou seja, a partir do momento que surgiu a capacidade de conferência, teleconferência, no momento que ela se torna popular, modificou completamente. Porra, isso é um superpoder. A nossa história vai ser completamente diferente do que seria se não tivesse esse superpoder que nós estamos usando agora. E aí eu fico perguntando, o Reed Richards desenvolveu um modelo de propulsão estelar. O cara, ele viaja para outras dimensões, não é para outro canto do universo. Que merda esse motor de propulsão estelar provocou na realidade? Nada. Os Estados Unidos nem tinha chegado à Lua ainda, né? Pois é, não, mas pois é. Foram antes e... É que, na verdade, eles fizeram um retcon. A primeira história era para eles irem para a Lua. Mas depois, quando a Lua virou carne de vaca, entendeu? Eles modificaram a história para propulsão estelar, mas mudaram quando? Em meados de 1970. Depois, quando foi para a Lua, já nos anos 80, já dizia que o Reed Richards tinha desenvolvido um motor de propulsão estelar. E essa não é a única invenção dele. Você imagina o que a internet fez nesses últimos 50 anos. Quer dizer, ela surgiu em 73. Ela se popularizou a partir dos anos 90. Ou a partir de 95 ela chegou no Brasil. A revolução que ela provocou, uma barbaridade. Hoje em dia a gente consegue fazer um monte de coisas. Eu vou dizer coisas bobas, né? Dizem mais exemplos. Para fazer uma história em quadrinho na Abril, nos anos 80, precisava de semanas para fazer isso. Com o desenvolvimento da informática, com o desenvolvimento da internet, você consegue fazer em poucos dias e você consegue transmitir isso para outro lado do planeta com uma facilidade tremenda. Modificou completamente. Inclusive, hoje, tem gente que produz e lança o próprio quadrinho sem precisar de editora nenhuma. Ou seja, um superpoderzinho michureba desses provocou toda uma revolução na maneira da gente se comportar. E um super-homem, um Lanterna Verde, um surfista prateado, não modificam nada, poxa. Anos atrás, eu escrevi um artigo falando mais ou menos sobre isso, né? Fazia 8 anos que o Salman Rushdie estava sendo alvo de um fatwa do Ayatollah Khomeini, por causa do versículos satânicos que ele escreveu. Isso foi levantado já, mas isso começou em 89. Eu escrevi esse artigo em 96. Eu falava assim, que mané que num mundo onde tivesse alguém com superpoderes, algo e com boas intenções, como você citou, o super-homem,
Super-Homem. Algo tão bárbaro como privar alguém da sua liberdade com uma ameaça dessas ia durar 8 anos. Durou quase 15, se eu não me engano. Como é que pode? Pode, porque na verdade esse tipo de coisa não acontece no mundo de super-herói. Não acontece, porque se ele tiver que acontecer, vai atrapalhar a história. Por exemplo, quando o Roy Thomas resolveu dar ares mais maduros para as histórias de super-heróis do tempo da guerra, em que ele escreveu aquele gibi, como é que é o nome deles? Me lembra? Porque eu sou... All-Star Squadron? All-Star Squadron. O All-Star Squadron era a revisão que o Roy Thomas pretendia fazer das histórias com as personagens da DC Comics dos anos 40 durante a guerra. E ele quis dar relevância e dar mais maturidade. E aí o que acontece? O primeiro problema que ele enfrentou, qual foi? Por que a guerra durou 6 anos e não 6 segundos? Se você tem um cara como Lanterna Verde, você não precisa nem de Super-Homem. Se você tem um cara como Lanterna Verde, em 1941, alinhado aos Estados Unidos, entendeu? Essa que é a questão. Como é que ele resolveu isso? Nenhum peso pesado foi. Lança do destino, né? Lança do destino. Ou seja, ele teve que inventar uma traquitana para impedir que a história se resolvesse naquele momento e aí o gibi deixasse de ser um gibi de super-heróis. Porque aí vira filme do Tarantino. É que, na verdade, ele resolveu fazer uma coisa muito ousada. Ousada no sentido, dar maturidade para coisas que não tem que ter maturidade. Na hora que ele resolve fazer isso, ele está diante de uma possibilidade de modificar a realidade que ele está criando, ou então ele tem que inventar um jeito de não escapar aos limites do gênero. E o que ele fez foi isso. Eu acho uma maneira requenguela, não gosto muito. Então, por isso eu prefiro que os autores, eles não se metam a besta de desafiar a realidade. A não ser que você seja muito bom, como um Alan Moore, só que aí você paga um preço, você deixa de escrever histórias de super-herói. Então o Watchmen não é história de super-herói, porque a partir do momento que surgiu o primeiro cara com superpoder, veja bem, ele surge quase 40 anos depois do primeiro super-herói do mundo Watchmen, em 1959, quase 20 anos depois. Ou seja, aqueles caras fantasiados, eles não tiveram muita influência, porque eles não tinham muito poder de fogo, mas no momento que surge um único super-herói com os poderes que ele tem, o mundo muda. 25 anos depois você tem dirigíveis, você tem carro elétrico em 1985, e eu aqui torcendo para ver se o Tesla fica mais baratinho para poder comprar um modelo de terceira mão em 2020, mas em 85 ele já tinha o carrinho elétrico. Os Estados Unidos tinham vencido a guerra do Vietnã. Sim. Nixon era o presidente em 85. Você percebe isso? Nixon deixou de ser presidente em 74. O que Alan Moore estava dizendo pra gente? História de super-herói é simples. Os limites são bem delimitados. Você saiu disso, tá fora. Acabou. Não tem mais história de super-herói. É outra coisa. E ele já tinha feito isso com o Miracle Man. O Miracle Man, ele fez, na verdade, o quê? A coisa acontecer. Porque a família Miracle Man, a família Marvel Man, ela foi criada em meados dos anos 50. Só que eles estavam hibernando. Até que aconteceu alguma coisa que eles escapam. E aí, quando é por volta de 1980, você tem o Mick Moran, ele acaba se lembrando que ele é um Miracle Man. E ele fala, então, a palavra que que é atômica invertido, que funciona como Shazam do Capitão Marvel, e até então o mundo era idêntico ao nosso, até 1982. Aí o que acontece? Ele começa a se dar conta de que, na verdade, ele tem superpoderes, as coisas vão acontecendo, tem toda a história, eu não vou entrar em spoiler, a não ser um spoiler grande. O que acontece? Em determinado momento, ele se destaca, porque a cabeça do Marvel Man, pela maneira como o Marvel Man ele vive o mundo, ele pensa de uma maneira diferente. Não é só porque ele tem mentalidade diferente, poderes, inteligência diferente. Mas é assim, uma coisa, eu diante do mundo, careca, com sobrepeso e incapaz de fazer um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Outra coisa, meu caro, sou eu com cachinhos, com corpo atlético. No dia seguinte, sabe o que aconteceria em São Paulo? O Minhocão ia estar derrubado. A primeira coisa que eu faria se eu tivesse superpoder era derrubar completamente o Minhocão. Então veja, no momento em que de qualquer consequência. Qualquer coisa. Mas não importa. Por que eu vou me importar com consequência? Eu só me importo com consequência porque eu estou com sobrepeso. Porque senão eu posso ser preso. Se eu não puder, eu não quero saber de consequência. Eu vou arrebentar com o Minhocão e vocês aguentem
isso. O que acontece? No Miracle Man, no momento em que ele começa a mudar a cabeça dele, o que ele fala? Por que eu tenho que deixar as coisas acontecerem do jeito que elas estão acontecendo se eu acho que essas coisas são erradas? E no final do Miracle Man, da gestão do Alan Moore, o que eles estão fazendo? O Miracle Man está dando bronca na Margaret Thatcher. Ele começa dizendo, o mundo vai funcionar desse jeito. Aí a Margaret Thatcher fala, mas como assim? Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Ele olha para ela e fala, como assim vocês não podem? Claro que pode. E vai, né? Então, o que acontece? A partir do surgimento do Miracle Man, o mundo do Miracle Man muda. Tanto que quando o Neil Gaiman assume o gibi, a Era Dourada, não é mais o planeta que nós conhecemos. Por quê? Porque havia os 3 ou 4 seres superpoderosos. Bastou isso para mudar o universo. Então o Miracle Man também não é uma história de super-herói. E se a gente para pensar, toda vez que a DC Comics ou a Marvel ousam fazer isso com os super-heróis dele, ou seja, romper o gênero, qual é a saída que eles fazem? What If e história imaginária da DC Comics. Ou seja, Cavaleiro das Trevas é uma história imaginária. Ou seja, se passa num futuro diferente, numa outra situação, ainda não aconteceu. Então, para mim, o que é? O gênero dos super-heróis é limitado exatamente por isso. Independente dos poderes presentes e da superciência presente ou da supermagia presente, o mundo não muda. É essa a minha questão. Se você tem isso numa história, é uma história de super-herói. Se você não tem isso, sinto muito, é qualquer outra coisa, boa ou não, mas não é super-herói.